Olha aí, né, pessoal, aquele programa do Lula de desenvolvimentismo, aquela nova indústria nacional brasileira, sei lá o que é, aquele programa nada modesto de 300 bilhões de reais para desenvolver a indústria nacional, aquela coisa de gastar dinheiro estatal, fazer dívida para a economia girar, a economia se mover. Pois bem, esse plano do Lula tem dado o que falar, tem levantado uma série de polêmicas, uma série de questionamentos, uma série de críticas. Acredite ou não, até do próprio Lula. Sim, o Lula está criticando o próprio programa que ele defendeu aí na apresentação e tudo mais, falou muito bem, que é algo muito promissor, etc. Parece que na boca miúda, dentro dos bastidores, o próprio Lula está questionando esse programa que foi apresentado, dizendo que ele não tem metas, não tem fundamento, não tem nada de fato sólido para ser apresentado. É um número que acaba tornando toda a ideia mais fraca e acaba servindo de argumento para a oposição, para os críticos do governo, um tiro que saiu pela culatra, ao que tudo indica. Então, vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é o ponto aqui em questão? Isso foi anunciado na segunda-feira, dia 22, hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo, quarta-feira, dia 24, parece que esse programa que foi anunciado, então, num valor aqui nada modesto de 300 bilhões de reais, que é o dobro do valor do orçamento da NASA, pois é, no orçamento da NASA, o país mais rico do mundo, o programa espacial do país mais rico do mundo, não tem um orçamento que esse Nova Indústria Brasil aqui, né, esse que é o nome do infeliz do projeto aqui, né, então, de fato, esse é o tamanho, a proporção do pacote prometido pelo governo Lula aqui e tudo mais, né, e ele próprio lançou essa nova política desenvolvimentista do seu governo na segunda-feira, então ele mesmo foi a cara do evento que mostrou isso aí, apresentou para o mundo a epifania, né, desse novo projeto lulista, que é mais do mesmo, a gente sabe muito bem. Não tem nada de novo nisso aí, apesar do nome. A gente sabe como a coisa funciona. Lembra-se lá no passado, na época do próprio Guido Mantega, que sim, chegou a ser ministro da Fazenda do Lula lá atrás. Pois é, o Lula que colocou esse cara no Ministério da Fazenda, o grande responsável, o grande criminoso intelectual pela tragédia econômica que se sucedeu no período da Dilma Rousseff, principalmente a partir de 2015, né? Então, na época lá do Guido Mantega e tudo mais, o tripé macroeconômico brasileiro, que não vou lembrar o que é, se é o controle da inflação, o câmbio flutuante, algumas coisas assim, né? A meta fiscal, eu acho, né? Mas, de fato, esse tripé foi abandonado pela nova matriz econômica do governo Dilma Rousseff, né? Que, obviamente, não tem absolutamente nada de novo. É a velha, não tinha, né? Porque isso já foi abandonado, graças a Deus, mas é a velha política keynesiana desenvolvimentista aplicada à área econômica. Então, embora tivesse o nome de nova matriz econômica, era o fracasso, o velho fracasso já conhecido. E essa história aqui de industrialização, desenvolvimentista e tudo mais, ainda que com um novo nome, com a nova roupagem e tudo mais, é a mesma coisa de antes, né? Então, parece aqui que esse pacote de medidas que foi anunciado para desenvolver as indústrias brasileiras e tudo mais, esses 300 bi aí, esse pacote não agradou nem o próprio Lula que o apresentou, né? Isso aí, sempre aquela história, os interlocutores do Palácio do Planalto, aquela galera que se manifesta de forma anônima, não podem revelar as fontes e tudo mais. Isso foi abordado pelo pessoal da Folha de São Paulo, mas repercutido aqui nesse site da Revista Oeste, né? Então, de acordo com esses interlocutores aí, o Lula já tinha reclamado desse programa um dia antes aqui, ou alguns dias, não sei, antes, numa reunião que foi realizada lá no Palácio do Planalto, já para tratar desse tema, inclusive, né? Tratar dessa questão de como isso seria apresentado para o Brasil, a tal da epifania dessa nova indústria Brasil aí, né? E o pessoal, então, que participou dessa reunião, algumas pessoas não identificadas aqui, mas que teriam falado com a Folha de São Paulo, dado seu testemunho aí, essas pessoas disseram que o Lula reclamou que a proposta não tinha pontos concretos e não estipulava prazo para cumprimento das metas, né? Então,
é uma coisa assim muito etérea, muito sem fundamento, muito sem aplicação prática. É mais ou menos aquela história da Dilma, né, citando ela novamente aqui, deixando uma meta aberta para que essa meta fosse dobrada, enfim, quando fosse atendida, né? E isso, obviamente, deu margem para críticas, e o Lula já tinha percebido isso, ao que tudo indica, né, para críticas por parte do pessoal da oposição, inclusive, de alguns setores da mídia também, é preciso dizer, de que esse projeto não tinha absolutamente nada de novo, era apenas a reedição de medidas semelhantes, projetos semelhantes apresentados pelo Lula em outras oportunidades, o que é uma verdade, todo mundo percebeu a coisa realmente, né? Então, esse programa foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, ou seja, não é uma ideia que partiu diretamente do próprio Lula, embora ele tenha abraçado, melhor dizendo, essa história toda, né? Mas esse conselho é liderado pelo Geraldo Alckmin, que inclusive falou muito nos últimos dias a respeito desse programa e desse NIB aí, Nova Indústria Brasil, né? Então, ele foi apresentado na segunda-feira aí durante uma reunião do conselho para o Lula, e aí, de acordo com esses interlocutores que falaram com a Folha de São Paulo, o pessoal lá do Palácio do Planalto, né? Eles disseram o seguinte, né? Que não houve bate-boca, não houve discussão, mas teve uma surpresa ruim, sim, né? O pessoal, realmente, a repercussão não foi muito boa lá dentro do próprio gabinete ministerial do Lula. E aí, de fato, diante da falta de clareza, então, desse programa aí, e também das críticas que foram levantadas pelo próprio Lula, o governo decidiu dar uma esfriada nessa história, deixar esse programa de molho aí por um período de 90 dias, 3 meses de castigo a esse programa, para que as metas sejam analisadas e a coisa seja mais bem formulada, se é que eles não vão simplesmente abandonar essa história toda aí no final das contas, que seria muito bom, diga-se de passagem, né? Então, o Lula, o pessoal aqui da Revista Oeste relembra que o Lula já havia criticado no ano passado medidas que foram apresentadas, apresentadas não, né, foram ventiladas daquela forma assim, comentário junto com a imprensa e tudo mais, sem que antes passasse pelo crivo dele. Ministros falando de impostos ou de, sei lá, coisas do tipo aí, que não haviam sido originalmente discutidas com o próprio Lula. Então ele falou que o ministro não poderia fazer isso, cria toda uma situação ruim, uma saia justa e etc. Parece que é uma situação semelhante ao que tudo indica aqui, né? Então, esse programa aqui, o tal do pacotaço da NIB, aí, Nova Indústria Brasil, estabelece algumas diretrizes até 2033, ou seja, um programa longo, ambicioso, de 10 anos de investimento. Esses 300 bi não vão sair de uma vez só, é claro, vão ser desembolsados ao longo do tempo aí, e de fato, são 6 setores aqui que vão ser agraciados, ou não, né, pior, a coisa muito pior, é claro, por esse programa, seriam aqui a agroindústria, o complexo industrial de saúde, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade. Isso aqui é um único item, então é um único setor. Transformação digital, bioeconomia e tecnologia de defesa, um desembolso de 300 bilhões até 2026. Maior parte disso aqui viria do próprio BNDES aí, né? E sendo que 8 bilhões desse valor total, um problema extra, seria utilizado para comprar participações acionárias na empresa. Sim, o governo se tornaria sócio acionista de algumas empresas aí, não se sabe em qual montante, obviamente o negócio não está bem desenhado, o negócio não está bem estruturado, nada disso, não se sabe como vai funcionar de verdade, mas a ideia é essa, colocar o Estado novamente dentro das empresas privadas e quem sabe, né, até tomando controle de grande parte delas aí a depender do valor investido, né? Tudo bem que 8 bilhões não compra nenhuma empresa inteira, imagino, mas serve muito bem para fazer ali um chamego, fazer ali um agrado para alguns poucos privilegiados, né? Então, os economistas reclamaram também, analistas de forma geral, reclamaram desse programa aqui, tem 102 páginas, inclusive, um calhamaço total, mas cujo grande problema mesmo é aquela coisa do desenvolvimentismo centrado na ação do Estado. Não é a iniciativa privada, o livre mercado agindo, como em qualquer país que se desenvolveu, que ficou rico. Temos exemplos inúmeros aí
no velho continente, né, no velho mundo, na Europa, os Estados Unidos aqui na América, mas não só isso, países que mais recentemente saíram da completa miséria, como os tigres asiáticos, e se tornaram desenvolvidos com base na liberdade econômica, na liberdade de mercado, né? Então, é uma coisa que vai na contramão de todas as fórmulas que deram certo no passado e que vai no sentido de tudo que sempre fracassou do ponto de vista econômico, inclusive aqui no Brasil, que é o grande ponto que os analistas apontam aqui, né, dizendo que esse programa repete os erros do passado, sim, os erros do próprio governo Lula cometidos antes em gestões anteriores. Então, tomara mesmo que o Lula deixe a coisa engavetada aí. Isso aqui foi o anúncio, né, feito do programa aqui e tudo mais. É engraçado ver o Lula defendendo a coisa publicamente, falando que é muito bom e etc. E descendo o cacete na galera no privado, porque realmente o plano é uma porcaria. Requenta ideias do passado que já fracassaram, envolve uma grande quantidade de dinheiro, de investimentos, numa época em que o governo Lula está tentando enxugar as contas estatais, tem toda essa polêmica, toda essa pressão em cima disso, e mais, né, o ponto principal, um programa tão etéreo, tão sem fundamentos, tão sem pontos práticos, que se torna um alvo fácil da oposição, que acaba criticando, subindo o tom em relação às críticas junto ao Lula. Por isso que ele ficou tão bravo aí e criticou tanto o projeto. Parece que realmente não caiu nas graças dele, agora vai ficar na geladeira por 90 dias, vamos ver se a coisa vai se desenvolver depois. Espero do fundo do meu coração que não, porque isso aqui é péssimo para a economia do país. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.